Boa noite para todo mundo aí. Sou Felipe aí, também estamos juntos aí na comunidade Pretux. Todo mundo já conhece, mas reforçando a nossa missão aí, né, que é potencializar a inserção de pessoas pretas no mercado de trabalho, diversificar mais os times, conquistar espaços de liderança por meio de apoio emocional e qualificação de pessoas pretas, né? O mercado vem falando muito sobre diversidade, diversificar os times, e o Pretux é uma iniciativa para a gente conseguir transformar isso em prática, né? Não só em posts legais aí de empresas no LinkedIn. Hoje, a gente vai ter um papo muito massa de research com a Grazi, e isso que a gente estava falando, né? Um dos grandes diferenciais aí de você falar de UX é sobre ter pesquisas antes, né? E não achismos, né? Não coisas que a gente, eu acho que verde é legal porque eu gosto, que eu sou, sei lá, torço pro Guarani, mas porque realmente o verde é uma cor que faz sentido. Passar a bola para a Grazi e agradecer ela. Obrigado demais aí por esse tempo, por compartilhar um pouquinho aí com a gente. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Eu comecei a compartilhar aqui e não sei se eu... estão me ouvindo, né? Acho que estou falando com o microfone desligado. Boa. Beleza, gente, então bora lá. Acho que eu vou contar um pouquinho de mim, né? Vou me apresentar antes da gente começar. Eu também sou publicitária de formação, então trabalhei muito tempo em agência, acho que foram quase 6 anos trabalhando no mercado de publicidade, então fui atendimento. Estagiei um tempinho, assim, 1 ano e pouquinho como assistente de arte, então gostava muito dessa parte, mas acabei indo para gestão, então fiquei um tempão como atendimento publicitário, olhando para essa parte de gestão de contas, gestão de campanhas, né? Então, muito do que a gente estava falando, então acho que a gente está super conectado. E migrei para a área de produto, comecei no final de 2018, e aí no comecinho de 2019 eu comecei a trabalhar, né, como PM, e hoje eu sou líder da área de produtos da Kobe, que é onde eu trabalho até hoje, então eu falo que eu sou produtora de coração, mas tenho meu lado publicitário, então acho que o nosso papo foi super importante, assim, para a gente começar também essa conversa. E hoje a gente vai falar, né, sobre teste de usabilidade especificamente, mas antes da gente começar a falar sobre teste de usabilidade, como que a gente pode fazer o teste de usabilidade, eu queria alinhar 2 pontos com vocês. O primeiro deles é sobre o UX Research, né? Acho que a gente conversou muito sobre isso, já foi muito rica esse papo inicial, assim, porque eu gosto sempre de pensar em UX Research olhando para esses 3 pilares, né? O pilar de pesquisa, né, para a gente entender o problema, então a questão do planejamento, ali que o José estava falando, né, essa parte de estudar e entender o problema. A parte da empatia, né, para a gente poder, essa capacidade de entender e de considerar as necessidades do usuário, a motivação dessa pessoa, e o UX, né, que não é só a parte técnica, né, tem o visual, né, e também o valor que é gerado, né, nessa experiência, quando o usuário está navegando ali pelo nosso protótipo, enfim, pelo nosso produto. E aí, o segundo ponto que eu queria alinhar com vocês, para mim ele é muito importante para a gente começar essa conversa, é essa parceria, né, esse entendimento da parceria, né, de dupla, de designer e PM, como uma parceria de sucesso, né. A gente sabe que são funções diferentes, né, mas que acabam tendo algumas tarefas que estão alinhadas, assim, que elas são, no final do dia, algo que vai contribuir para o nosso produto, né, mesmo que elas estejam sob óticas diferentes, mas é importante, achei legal da gente começar conversando sobre isso, para a gente entender que essas funções elas vão estar sempre conectadas, né, então é importante a gente olhar para essa dupla, né, para essa parceria, com esse olhar de aprendizado compartilhado, né, para a gente começar a falar sobre teste de usabilidade, porque eu comecei a minha carreira em produto como PM, e um dos aprendizados, assim, que eu tive durante esse processo é que a etapa de entrevista com o usuário, por exemplo, ela não é só a função do designer, né, então a gente precisa estar acompanhando o time de design, né, muito pensando na visão de negócio, enfim, todos esses pontos. Então, só para a gente começar o nosso papo antes de entrar em teste de usabilidade, eu queria alinhar esses 2 itens com vocês. Mas, agora, entrando, né, no nosso assunto, eu quis começar falando um pouquinho sobre pesquisa. Então, trouxe aqui um modelo de pesquisa etnográfica que tem feito muito sentido, assim, é muito interessante para esse momento que a gente está vivendo, né, em contexto de pandemia, enfim. Então, para a gente poder observar, né, nesse modelo de pesquisa etnográfica, a gente consegue
observar as pessoas participantes, né, dos nossos testes no seu ambiente natural, né? Então, onde elas estão, normalmente na sua casa, enfim, no lugar onde elas ficam, normalmente. Por quê? Qual que é o benefício, né, de utilizar esse modelo de pesquisa? A gente consegue ter uma compreensão aprofundada sobre a cultura, sobre o estilo de vida, sobre a forma de lidar com aquele problema, né? Então, como que aquela pessoa ela vai estar utilizando. E eu achei interessante dividir com vocês as 3 possibilidades, né, desse tipo de pesquisa, como que elas podem ser aplicadas. E o último modelo, ele se encaixa mais assim, no nosso momento de pandemia, que é o modelo remoto, mas eu vou passar um pouquinho para vocês também terem essa visão de como que funciona, por exemplo, a pesquisa de guerrilha, né? A pesquisa de guerrilha, inclusive na publicidade, a gente estuda um pouco sobre isso também. É uma investigação um pouco mais informal, né? Então, é uma investigação que ela busca ser muito rápida para descobrir esse problema na experiência de usuário. Então, por exemplo, a pessoa pode estar, sei lá, na frente do shopping ou de uma loja e ela vai ser abordada de forma aleatória. Então, a pessoa está caminhando na rua, a gente vai mostrar o protótipo para ela, vai fazer alguns questionamentos, mas essa devolutiva, ela vai ser mais alto nível, né? Porque a gente está coletando as informações no momento que ela não está preparada, enfim, mas para algum momento ela pode servir. E como esse caso aqui é um caso muito específico que precisa ter o contato, nesse momento não é tão recomendado, mas eu achei legal dividir com vocês também. A gente tem um modelo convencional, né? Esse estudo ele é um pouquinho mais completo, assim, né? Porque ele permite que a gente consiga descobrir e entender esses problemas da experiência do usuário num ambiente mais controlado. Então, se a gente pudesse agora, né, convidar pessoas para ir num espaço específico, vamos supor, dentro de uma loja física, né, para testar alguma coisa nesse sentido, ter esses participantes recrutados, né, a gente consegue estar no local com a pessoa participante, trocando com ela, né, pessoalmente, e a diferença desse modelo para o primeiro é que a gente consegue ter um pouco mais de controle, né, porque a gente pré-seleciona essa pessoa com antecedência, né, a gente organiza todas as informações e consegue ter um pouco mais de tempo com ela, né, ela está preparada para fazer essas respostas e participar desse teste junto com a gente. E o último modelo que eu trouxe para vocês, e é o que a gente vai aprofundar um pouco melhor hoje, é esse modelo de pesquisa remoto, né? Então, agora considerando esse momento de isolamento social, né, esse estudo virtual, ele permite que a gente possa descobrir, né, quais que são os possíveis problemas, quais são as dificuldades que o usuário está tendo, né, para poder navegar no nosso produto. Aqui, a gente também tem participantes recrutados, mas esse ambiente ele não é 100% controlado, né, porque a gente está no ambiente online, e ainda que a gente tenha esse espacinho aqui, né, da sala onde a gente está conversando, pode ser que a internet caia, pode ser que, sei lá, vocês não estejam escutando muito bem, ou pode ter o cachorro, pode ter alguma coisa nesse sentido. Então, a gente não consegue controlar esse ambiente tão bem quanto o modelo convencional, né, que a gente vai estar numa salinha com a pessoa, mas a gente consegue também fazer algumas modificações, enfim, para adaptar, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora, falando especificamente de teste de usabilidade. Para a gente entender, né, em que momento que a gente faz esse teste de usabilidade, a gente precisa já saber qual que é a nossa solução. Então, a gente já tem um protótipo daquela solução, ou pode ser também um produto desenvolvido, o produto que está na loja, né, enfim, para download, mas a gente quer melhorar aquela solução. E qual que é o objetivo, né, desse teste de usabilidade? A gente busca sempre aprender o que dá para melhorar naquela implementação de solução para que o usuário ele consiga, né, atingir os seus objetivos no produto. Então, é sempre pensando, né, em como que a gente pode melhorar a experiência, torná-la mais agradável e mais fácil, intuitiva para o usuário, né, que vai ser a pessoa que vai estar usando o nosso produto. E aí, dentro do teste de usabilidade, a gente consegue ter vários ganhos, porque a gente consegue identificar problemas de interface, a gente consegue entender se tem algum problema também no design do produto, né, se for algum produto físico, por exemplo, a gente consegue descobrir oportunidades de como melhorar esse produto, como fazer o crescimento desse produto, e a gente consegue também aprender mais sobre a pessoa usuária, né, e saber como é o comportamento dela, quais são as preferências, porque muitas vezes pode estar na nossa cabeça, né, na cabeça do time que está desenvolvendo, mas a pessoa, quando ela vai usar, quando ela tem o contato com aquele produto, ela pode ter uma experiência completamente diferente. E aí, para a gente chegar, não só no modelo remoto, tá, gente, é bem importante a gente ter a preparação
para os outros casos também, mas aqui eu fiz questão de preparar alguns exemplos para poder clarificar também, né, como que são esses direcionais, enfim, essa preparação e desse planejamento. O primeiro ponto bem importante da gente setar, antes de começar, né, a aplicar o teste de usabilidade, é preparar e ter um objetivo de pesquisa, né? Então, o que a gente quer aprender desse produto, o que a gente quer entender disso tudo, baseado, né, nessa solução final que a gente já tem prontinha ali. Então, nesse caso aqui, vamos considerar que a gente tem um app, né, de um aplicativo de móveis de decoração, e aí o meu objetivo de pesquisa, ele nesse caso é entender como que as pessoas usuárias planejam suas compras online para decoração de casa, né? E aí eu preciso saber quando que isso vai acontecer, qual que vai ser a data, qual que vai ser o horário, qual que vai ser o local. Nesse caso aqui, a ocorrência vai ser no dia 1, 2 e 3 de abril, na casa dos participantes. Então, como vai ser online, a gente tem que providenciar o link, organizar, né? Se a gente vai fazer no Zoom, se a gente vai fazer no Meet, se a gente vai fazer em alguma outra plataforma, mas ter isso organizado para poder disponibilizar para essa pessoa, para que ela se prepare. Lembrando que é aquele ambiente controlado, né? Então, preparando tudo isso. Selecionar os nossos participantes, então não só as pessoas que vão participar, mas também quem que vai aplicar, né, esse teste, enfim, quem que vai acompanhar. Aqui, no nosso exemplo, eu coloquei uma pessoa moderadora, a gente tem também uma pessoa que vai tomar nota, então a gente pode pedir para a pessoa se a gente pode gravar, enfim, a nossa entrevista, mas é muito importante a gente tomar nota, porque muitas vezes pode ser que, enfim, alguma informação se perca, ou que tem alguma coisa que a pessoa que está moderando não tenha captado, então sempre surge alguma informação, então eu sempre recomendo que a gente tome nota, pegue algumas informações e, se possível, ter também uma pessoa para auxiliar nas anotações, porque pode ser que a internet caia, pode ser que a pessoa também não pegue as mesmas informações que tu, então é importante ter esse olhar também. Pensar no perfil das pessoas que são participantes, então normalmente a gente já sabe quem é a nossa persona, mas a gente precisa coletar, né, e captar quem que vão ser essas pessoas. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem 6 participantes do perfil comprador recorrente, né? Então, essas pessoas, elas compraram no mínimo 2 vezes no mês e elas já usaram o produto, né? Então, a gente consegue ter o nosso recorte, né? De quem são as pessoas que vão testar esse app para compra de móveis e objetos de decoração. E a gente tem que fazer essa estrutura, né? De roteiro. Então, como que a gente vai conduzir? Porque é importante a gente chegar lá com as perguntas, sabendo como que a gente vai conversar com essa pessoa, como que a gente vai introduzir o assunto, né, e contextualizar como que vai ser aquele teste para preparar ela e para que ela consiga ser guiada, né, pelas perguntas que a gente vai fazer. Permissões, é muito importante a gente finalizar, perguntar se a gente pode começar a gravar, por exemplo. Normalmente a gente tem algum termo também da empresa, ou enfim, do lugar específico que vai coletar essas informações, então é importante a gente ter isso mapeado também nesse planejamento. Um guia de conversa, então, ali das perguntas, o que a gente vai falar, né, o que a gente vai perguntar, qual que vai ser a ordem dessas coisas, e pensar também que pode ser que a gente tenha que dar uma improvisada, assim, né, porque às vezes a pessoa pode estar um pouco desfocada, ou enfim, ela não está muito dentro do contexto ali, não está muito focadinha ali, então é importante ter essa visão de que pode ser que a gente tenha que improvisar, então só ter isso em mente, assim, para também não ficar um pouco desconfortável nessa condução. E, por fim, tem um ponto bem legal aqui, que é muito importante a gente sempre pensar, quando a gente vai chamar pessoas para esses testes, é identificar se a gente consegue dar algum tipo de gratificação. Então, nesse caso aqui, do exemplo que eu trouxe para vocês do app, a gente daria, então, um cupom de 50% de desconto, então é uma troca, né, com essa pessoa, ela vai nos dar o tempo dela para responder, para testar, enfim, para navegar pelo nosso protótipo ali, ou pelo nosso produto, a gente vai gratificar ela, né, com esse cupom de 50% de desconto para ela gastar no app, enfim, né, ficar feliz e fechar a experiência dela como um todo. E aí, aqui eu coloquei um ponto para a gente conversar também, que é bem importante, né, a gente conseguir validar, eu sei que nem sempre é possível e é viável, mas ter essa solução validada tecnicamente com o time. Porque muitas vezes a gente pode levar já para o usuário uma solução maravilhosa, incrível, com uma experiência muito diferentona, assim, mas não necessariamente vai ser exatamente aquilo que a gente vai conseguir desenvolver. Então, se a gente conseguir bater com as pessoas desenvolvedoras, ou pelo menos entender um pouquinho da viabilidade, isso é bem interessante, porque a gente já leva ali, claro, a gente já tem a solução muito endereçada, mas a gente já consegue levar um pouco mais de certeza para o nosso teste de usabilidade. E, se possível ainda, também, eu sei que eu pedi muito, mas se der, e se possível, incluir também uma pessoa desenvolvedora nesses testes, para além da pessoa de produto, do designer, né,
e aí ter essa pessoa de desenvolvimento é legal também, para que as pessoas desenvolvedoras vejam, tenham essa visão, assim, do olhar do usuário, porque isso gera muita empatia, gera conexão, e eles conseguem também ver, né, o produto que está sendo desenvolvido, como que as pessoas estão recebendo isso. Então, eu já consegui colocar algumas vezes, assim, pessoas desenvolvedoras, e foi muito legal, assim, que a pessoa, já na hora do teste, ela conseguiu observar, acabou o teste, ela já trouxe algumas coisas também que tinha identificado de como poderia resolver tecnicamente, né? Então, isso é muito rico, é uma troca muito boa, assim. E aí, quando a gente começa, né, a moderação, eu trouxe aqui também algumas dicas, assim, de como que a gente pode preparar, né, esse cenário. Então, contextualizar a pessoa do que vai acontecer, ó, você está participando desse teste, ele é de um aplicativo de imóveis, de decoração, a gente gostaria que você pensasse que precisa comprar uma mesinha para decorar a sua casa, e aí começa a preparar essa pessoa, né, para ela se organizar ali nos pensamentos dela, e aí começar, então, aquela historinha, né, de como que ela vai trabalhar ali, vai mexer no protótipo, enfim, a gente monta o cenário, mas não dá todos os direcionamentos, pede para ela pensar em voz alta também, que é importante, às vezes a gente consegue ouvir algumas coisas diferentes enquanto a pessoa está mexendo ali no protótipo, e observar e ter uma escuta ativa, né, prestar atenção naquela pessoa que está dedicando o tempo dela, ali está doando um tempo que é muito importante, né, para testar o nosso produto. E aí, tem 3 pontinhos aqui que eu coloquei para a gente olhar também. Muitas vezes acontece, sei lá, a pessoa começar a contar uma história, né? E tá respondendo uma pergunta e ela começa a contar uma história. Então, deixa ela contar aquela história, entende? Essa história pode trazer alguma informação muito rica, que vai ser válida, enfim, para a evolução do nosso produto. E muitas vezes a pessoa traz também, às vezes ela fala que normalmente ela faz alguma coisa, ela pode contar que na última vez que ela foi na loja tal, ela usou o app dentro da loja e foi muito legal. E a gente consegue ter uma visão muito próxima, né, de uma experiência que aconteceu há pouquíssimo tempo, de uma pessoa que ela é usuária daquele produto, né. E por fim, nessa parte de dicas de moderação, um ponto que é muito legal também é observar o que a pessoa faz e o que ela diz. Porque muitas vezes ela está dizendo alguma coisa, mas ela está correndo lá no protótipo, ela está olhando, está fazendo outras coisas, e aí a gente também pode tirar alguns insights, ter algumas informações diferentes, observando, né, esse comportamento do que fala e o que diz. E aí, aqui também eu trouxe alguns exemplos de coisas que não são recomendadas da gente fazer durante um teste. Então, o primeiro ponto que é bem, bem importante é não explicar para a pessoa, né? Então, não entregar tudo 100% e não se explicar. Então, por exemplo, aqui, a pessoa responde que ela não entendeu por que aquilo ali está ali. E aí a gente vai conduzir, né, e vai pontuar. Tá, tudo bem não entender, mas pode me explicar o que tu achou que ficou confuso aqui? E aí a pessoa vai dizer, eu esperaria que tivesse um X no canto da tela. Então a gente já conseguiu ter a informação ali do porquê que está confuso aquele momento. Pode ser um modal, pode ser a home, por exemplo. Aí também não responder ou ajudar a pessoa, né? Então, por exemplo, onde é que eu clico para fazer o login? Aí a gente pode devolver com uma pergunta questionando, onde é que tu acha que é, né? E aí a pessoa, eu não sei se é nesse botão que eu preciso clicar. E aí, ela continua em dúvida, a gente não vai dar a resposta dizendo, é aqui ou é ali. A gente pode devolver com outro questionamento para poder ter um pouquinho mais de informação, né? Então, o que tu espera que aconteça se clicar nesse botão? E o que faz, né, com que tu fique nessa dúvida, se é isso que vai acontecer mesmo. Né? Então, a gente não deu a resposta, a gente indagou para poder entender um pouquinho melhor por que está surgindo aquela dúvida, né? Não criar expectativa, isso aqui é bem importante, porque, por exemplo, a pessoa pode dizer, esse modal aqui está desalinhado. A gente não pode dizer, não, com certeza eu vou corrigir para o próximo release, vai estar certo, não sei o quê, porque a pessoa vai criar aquela expectativa, né? Então, a gente pode, nesse caso aqui, responder, que bom que você notou, eu vou levar as impressões para o time de desenvolvimento, a pessoa vai se sentir considerada, né? A gente considerou a opinião dela, mas a gente não prometeu que vai fazer daquele jeito, porque normalmente a gente percebe também que as pessoas elas têm muitas opiniões, assim, então elas vão dar vários pitacos, isso é muito importante, mas só para ter esse alinhamento de não criar essas expectativas e, por fim, otimizar a conversa, né? Então, muitas vezes tem usuários também que saem sozinhos mexendo, enfim, vão navegando, né, pelo produto, enfim, e aí, por exemplo, né, nossa, esse produto é lindo e eu acho que eu vou comparar com esse aqui, mas a gente está chegando já no final do teste, a gente não conseguiu evoluir em toda a trajetória, né, todo o roteiro de entrevista,
Então, a gente pode educadamente pontuar para essa pessoa, o nosso tempo é curto hoje, por isso eu vou te pedir para a gente pular essa parte. Você poderia escolher esse produto, né, só para ilustração, e aí agradece a pessoa e aí segue o fluxo, né, sempre cuidando para manter o tempo, né, que foi estipulado para fazer aquele teste, e também as perguntas, né, que são parte lá do nosso objetivo, né, do que a gente planejou e que a gente quer saber, né, desse teste. E aí, algumas dicas, assim, de coisas que são legais da gente fazer, até para conseguir ter um pouco mais de fluidez nesse processo, são perguntas subsequentes, né? Então, um exemplo disso. A gente pergunta à pessoa, você já usou um app como esse? E aí ela responde já. Seca, assim, só isso. Então, a gente pode indagar um pouquinho mais, perguntando, pode me contar como é que foi essa experiência? Enfim, a gente vai trazendo essas perguntas para complementar e conseguir tirar um pouquinho mais de informação dessa pessoa. E também perguntas adjacentes, né? Então, por exemplo, na última vez que eu fui na loja, eu não consegui achar esse produto. E aí a gente, com aquela escutativa, né, tá prestando muita atenção, a gente, tu mencionou que na última vez que tu foi à loja, né, tu não conseguiu achar esse produto. Pode me contar um pouquinho mais? E aí a pessoa pode trazer que estava numa sessão diferente, que não estava organizado, que no app dizia alguma coisa, mas, enfim, quando ela chegou na loja não era isso. Então, também a gente consegue ir coletando informações para além do que está previsto no roteiro. Isso é muito legal. Às vezes a gente consegue trazer vários insights, assim, que não estavam previstos, mas que podem contribuir muito, muito para a nossa pesquisa. Mas tá, beleza. Aí a gente fez, né, todo esse trabalho, conseguiu levantar todas as informações, finalizamos ali a pesquisa com aquelas 6 pessoas, então a gente conseguiu conversar com elas, pegar tudo isso. E aí, como que a gente consegue, né, sintetizar e organizar todas as informações, pensando em melhorias do nosso produto e como que a gente pode levar isso adiante, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos de pesquisa qualitativa, de sintetização de informação de forma qualitativa e quantitativa. Claro, existem vários outros, mas esses aqui são os que eu comumente utilizo nos meus times. Mas depois eu quero até ouvir de vocês, assim, se tem alguma outra coisa que eu não coloquei aqui, das experiências de vocês, para a gente ir construindo isso também em conjunto. O primeiro deles é um conceito que eu acho muito legal. Eu fiz um curso de produto que falava sobre design síntese, e aí eu comecei a aplicar bastante nos testes que eu tenho feito junto com a pessoa designer, né, que trabalha comigo, que é, o que é esse design síntese, né? É esse processo qualitativo que ele dá sentido de uma maneira abdutiva. Então, a gente consegue, por meio de organização, de filtragem de dados, gerar conhecimento e ter novas informações sobre aquilo que a gente descobriu, né? E aí, esse modelo, ele nos orienta a transcrever as nossas descobertas, observar essas descobertas individualmente, agrupar, filtrar e identificar quais são os padrões existentes dentro dessas descobertas, né? E aí, a partir disso, a gente passa a comparar e interpretar, e depois a gente pega tudo isso, né? Agora a gente já vai estar com um recortezinho bem mais organizado, e a gente consegue identificar, né, quais são as oportunidades. E aqui é importante lembrar do que eu falei lá no começo, de ter a pessoa de produto, né, junto com o designer, para conseguir pensar, né, não só voltado para a experiência, mas ter essa orientação de negócio, né. E se der muita sorte, tiver um desenvolvedor, também conseguir olhar um pouquinho para o lado um pouco mais técnico também. E aí, para poder fazer esse formato, né, atuar nesse modelo, tem 2 atividades que eu gosto bastante, assim, que eu achei legal de trazer, que é o mapa de afinidade, né, então, que basicamente a gente coloca todos os post-its com as descobertas, né, de pesquisa no quadro, então pode ser no Miro, né, agora a gente não consegue estar numa sala com post-it na parede, mas a gente pode fazer, né, então, num formato remoto, a gente coloca esses post-its, então, desorganizados ali, e a gente vai discutindo cada um deles, né, fazendo esse processo, e aí começa a organizar eles por semelhança ou afinidade, né? E aí a gente consegue ter esse agrupamento para poder interpretar de uma forma mais recortada. E tem mapa de empatia também, que é muito legal, que a gente consegue fazer essa discussão e organização a partir das dores, dos ganhos dessa pessoa usuária. E aí a gente considera, né, o que ela ouve, o que ela pensa, o que ela sente, o que ela vê, o que ela faz. Então, são algumas das formas, né, da gente poder analisar isso qualitativamente. E, para a parte quantitativa, isso aqui eu aprendi também com uma designer que trabalha comigo, essa métrica SUS é uma métrica muito legal, né, para a gente poder ter uma escala numérica de usabilidade para entender 3 critérios específicos. Efetividade, que é entender como que esses usuários conseguem
completar os seus objetivos, então, quão efetivo, né, quão efetiva foi aquela experiência. Eficiência, então, quanto de esforço e recursos são necessários para essa pessoa poder desempenhar alguma tarefa. E satisfação, né, entender como que a experiência foi satisfatória ou não naquele produto. No final da apresentação, eu coloquei um SUS Calculator, que eu já usei para algumas vezes, que a gente consegue colocar as informações ali, e ele calcula essa métrica para a gente, porque eu também sou muito humanas, então eu super uso essas tecnologias para me ajudar. E por fim, eu coloquei aqui também, nessa parte mais quantitativa, o NPS, né? Ele é muito utilizado também por empresas para entender o sucesso do cliente, mas a gente começou a colocar também nos nossos produtos, né, nos produtos que eu trabalho, essa métrica para a gente entender, né, a lealdade do cliente para que ele classifique, né, se ele recomendaria o nosso produto para um amigo ou não, e tem funcionado muito bem, assim, acho que das experiências que eu tive foram muito boas, as pessoas, inclusive, se surpreenderam de ter que ter que responder dessa forma, assim, então, eu achei legal trazer para dividir com vocês, assim, para ter essa visão também de como que a gente pode olhar isso mais quantitativamente. E aí, falei aqui sobre a teoria, enfim, mas eu queria trazer para vocês também algumas ferramentas que eu tenho utilizado com o meu time para a gente poder aplicar esses testes de maneira remota. Então, a primeira delas é o Maze. O Maze é super legal, porque tu consegue colocar o protótipo lá dentro, colocar as perguntas, né, e fazer todo um guia para a pessoa responder, e ele fica todo dentro da plataforma, a plataforma já nos dá as informações, então tem mapa de calor, tem informação sobre resposta de perguntas específicas, então ele é muito legal, e ele tem uma versão gratuita, então acho que isso é bem interessante, eu gosto bastante. E tem o Lookback, que eu amo muito, sou muito apaixonada por ele, porque ele é muito legal. Ele funciona tanto para a versão web quanto mobile. E aí, como que ele funciona, né? Que a gente consegue ver um pouquinho melhor, mas a pessoa lá instala o aplicativo, e aí a gente consegue ver a tela que ela está vendo, então o protótipo, enfim, o produto em si, e a gente consegue ver o rosto dela, enquanto ela faz toda a interação, né, todas as respostas e perguntas, tem um chatzinho do lado, a gente pode escrever também, mas é muito legal, porque a gente consegue ver ao mesmo tempo que ela está mexendo, a gente consegue ver as expressões dela, né, então é aquela coisa também do que ela fala, né, e o que ela faz. Então, eu acho isso bem legal também. Então, eu achei bacana isso trazer para vocês. E os dois têm essa versão gratuita, então é bem interessante também para usar em algum outro tipo de teste. Dá para baixar o Lookback, se eu não me engano, dá para baixar os vídeos. Então, depois, se quiser escutar e transcrever as entrevistas, é muito legal nesse sentido. E aqui eu coloquei o Miro e o Mural. Eu acho eles bem parecidos e muito bons. Eu usei aqui na apresentação para fazer esses post-itzinhos e eles funcionam super bem para essa etapa de agrupamento, né, de organização. Então, achei legal aqui de colocar para vocês. E aí, último ponto que eu quero já abrir para discussão, se nós falando aqui um montão também, eu queria trazer um pouquinho assim para vocês. Eu trabalho em consultoria, né, então queria contar como que funciona um pouco na prática, assim, nesse formato de consultoria que eu trabalho hoje, né. Nem sempre a gente consegue vender e colocar, né, o teste de usabilidade como algo super necessário. Então, muitas vezes a gente precisa mostrar para o cliente, né, para a pessoa que quer desenvolver aquele produto com a gente, o porquê, né, o porquê aquilo é super necessário, o valor, né, desse trabalho, que é muito rico, porque muitas vezes o cliente, ele quer desenvolver a funcionalidade, ele quer entregar o produto, né, e depois ele testa, depois ele vê. Então, até teve um projeto que eu trabalhei que a gente fez isso, meio que foi colocando aos poucos no processo, e a gente acabou vendo, um pouco antes do lançamento, que tinha muita coisa para a gente melhorar, porque na nossa visão estava lá perfeito, o design estava incrível, né, a implementação estava muito legal, mas como a gente abriu para pessoas usuárias, a gente começou a ver várias coisas que a gente não tinha identificado antes. E foi muito legal porque o cliente viu isso com a gente, né, o cliente, pessoa que estava contratando aquele produto, e aí a gente conseguiu justificar, né, um tempo a mais para poder fazer essas pesquisas. E aí depois, né, depois de fazer as melhorias, né, de colocar no backlog todas essas coisas que surgiram, né, implementar e testar de novo, e aí sim a gente conseguiu lançar o produto, né. E aí a gente conseguiu ter resultados muito melhores, avaliações positivas na loja, né, do aplicativo. Então, achei legal de dividir com vocês também. E queria ouvir, assim, de vocês como que funciona hoje no trabalho de vocês, se vocês conseguem rodar testes de habilidade, se fez sentido também, se falei muito rápido, se tem alguma dúvida. Queria abrir agora para a conversa mesmo.
Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paloma. Eu trabalho com pesquisa no Grupo SBF, enfim, mais especificamente na Centauro, aquela loja de esportes lá, a gente tem coisas legais da Nike. Eu tô há pouco tempo, eu tô há 6 meses lá, e assim, lá a cultura assim, de teste de habilidade não é muito forte, a gente ainda está estruturando isso, a gente está num trabalho assim, junto com o Design Ops, de fazer a estrutura de oficializar, tipo, esse é o processo de teste de habilidade remoto. Só que isso está pegando muito remoto, porque geralmente, quando a gente faz testes, a gente enfim, testa as funcionalidades, né, do nosso site aplicativo, a gente treina nas lojas, né, a gente vai nas lojas, e aí a gente conversa com vendedores, então conversa com clientes, né? Só que como não está podendo fazer isso, então a gente está tendo que fazer online e meio que está bastante desafiador, né? Até queria ver com vocês aí. A gente fazia muito grupo focal presencial, mas agora não está podendo, né? Então a gente está nesse desafio, né? O que, que a gente faz nesse momento caótico, né? Assim, eu trabalhei numa consultoria anterior ao Grupo SBF, que a gente usava o Lookback, e o Lookback é incrível para teste moderado, né? Assim, para tipo, você estar orientando a pessoa, você estar conversando com a pessoa, e o mês e a galera já me falou que não é, que você pode, parece que não é moderado, você, como você falou, né, Grazi, que vocês colocam as perguntas lá e a pessoa vai fazendo, né? Não tem a participação de um facilitador, né? O que eu queria falar mais era assim, eu coloquei no chat para vocês, quando eu fazia teste de usabilidade diretão, assim, no Lookback, que era esse SUS aí, que a Graça também falou, que são basicamente algumas perguntinhas que você vai fazendo com a pessoa, e aí você vai basicamente perguntando para ela sobre quais são as impressões dela sobre a funcionalidade, sobre a tela, né, do que ela achou, né. Ai, meu Deus, tem gente mandando mensagem aqui agora no trabalho, meu Deus do céu, vai para casa, vai. Mas o que eu ia falar para vocês é que, assim, do que a gente está fazendo é muito legal quando você está facilitando o teste de habilidade, você focar com a pessoa na funcionalidade em si, você pensar em tarefinhas, você, por exemplo, do que a gente fazia lá. A gente quer testar se o botão, se as pessoas gostam, se aquele botão ali funciona, então se a pessoa consegue pagar um boleto naquele aplicativo ali. E aí a gente pensa em situações hipotéticas, então a gente pensa, tarefinha 1, imagine que uma conta sua está atrasada. Como é que você faria para poder pagar? Assim, eu estou falando muito vago, mas você pode pensar em uma tarefinha, em uma situação hipotética específica, né? O seu boleto tal, dessa conta tal, está atrasada. Em que parte daqui dessa parte de pagamento de contas você usaria para poder pagar o boleto atrasado? E aí a pessoa iria lá e tentaria fazer aquela tarefa. E aí a gente classificava de 3 formas. A gente classificava em sucesso, se a pessoa não precisou da sua ajuda, dificuldade, se a pessoa precisou da sua ajuda, tipo, realmente se perdeu ali, ou falha, tipo, se a pessoa não conseguiu realizar o fluxo de jeito nenhum. E aí, classificando nessas 3, né, que a gente só colocava uma observação, aí a gente pegava as impressões da pessoa, tipo, o que você achou? Então, a gente, de cada tarefinha, a gente pegava as impressões, e no fim das contas, né, a gente, como a Grazi falou ali, tabulava, né, tipo, quais são as dores que as pessoas tiveram, quais foram as dificuldades, de quem teve sucesso, como é que foi, e principalmente pegava esse índice do SUS, né, poxa, então a gente conseguiu tirar uma média que, será que realmente essa funcionalidade vai valer a pena ser implementada, né? O que acontece muito nas empresas é que a galera não testa, porque diz que não tem tempo, e aí implementa. Aí dá merda, aí o que acontece? A área de atendimento, a área de saque fica assim, gente, tá tendo muito chamado. E aí, gente, é uma bola de neve sem fim. Então, reforcem nas empresas de vocês, ou enfim, onde vocês forem trabalhar, de que teste de habilidade é essencial para ter menos chamados, para ter menos problemas, que quando você testa, quando você entrevista, quando você faz todas essas coisas, vai valer a pena no final. Vai ter o NPS da empresa vai estar muito mais lá em cima, né? Falei demais, gente. Desculpa, mas quem quiser ir falar mais comigo sobre isso, só adicionar. Gostei demais. Obrigada, Grazi. Você deu uma aula assim, show. Gostei demais. Grazi, tinha uma pergunta que o William tinha feito já, o William Chaves, que era como surge o objetivo de pesquisa e como chegar até o objetivo.
Eita, a Grazi saiu. A Grazi caiu, eu acho. Acho que ela caiu. A pergunta foi difícil, ela saiu. Voltei. Voltou. Tá travado tudo aqui, porque eu tava compartilhando. Aí o computador não suporta. Tá, muitas vezes, assim, nem sempre a gente consegue rodar, né, um discovery, enfim, mas pensando, né, no caminho feliz, que a gente conseguiu ter um discovery, que a gente tem os objetivos lá no comecinho, né, no nosso produto, é importante a gente olhar para esses objetivos lá do começo, porque a gente vai testar se esse produto de fato, né, vai alcançar os nossos clientes, né, os nossos usuários, daquela forma. Então, eu sempre gosto de pegar, né, recapitular lá do comecinho, né, antes da gente começar a desenvolver quais que eram aqueles objetivos, retomar, e aí pensar, né, dentro do que a gente tem, dentro dessas tarefas também, como que a gente pode ter esse objetivo mais recortadinho, assim, né. Mas eu sei que nem sempre a gente consegue também ter o discovery, né, então considerando esse caminho mais feliz, assim. Não sei se eu respondi. Quem que era a pessoa, só para eu saber o nome? Eu caí bem na hora. William Chaves. William, te respondi? Boa. Acho que o Colby tá com a mão levantada ali também, depois na sequência o Guilherme. Ah, tá. Oi, gente. Primeiramente, muito, muito bom que você falou, Grazi. Você tá me ajudando muito, assim, eu tô começando a carreira agora, eu tô vendo muita coisa, eu tô muito animado com tudo. Os publicitários estão ajudando, né? Tô anotando tudo aqui. Então, eu fiz um case pro meu curso, né, que eu fiz, e aí a gente teve que fazer alguns testes. A gente acabou até fazendo 2 tipos de teste, o teste moderado e o não moderado. O moderado a gente fez antes da validação, a gente fez um protótipo, e depois, quando a gente fez o design todo, tal, a gente fez um não moderado no Maze. Só que o Maze é muito complicado, é uma plataforma que tipo, é muito pesado de usar, então as tarefas têm que ser bem pequenas mesmo, assim. E a gente percebeu que o Maze é mais interessante porque, como a gente consegue alcançar mais pessoas, para vir consistência no design visualmente, de arquitetura de informação, está tudo correto, mas não exatamente para fazer a tarefa até o final, porque a gente não consegue ter muito feedback. E aí, eu queria saber se você concorda com isso, se você tem algum insight sobre teste não moderado, porque teste não moderado é meio que irrelevante se você for comparar com o moderado, que você consegue ter mais informação. Mas eu entendi que o não moderado a gente consegue ter mais, não tanta profundidade, mas mais abrangência de feedbacks. E nesse caso também tem mais volume, né? A gente pode ter mais pessoas, então a pessoa pode pegar ali o link e distribuir, sei lá, entre 30 pessoas, não necessariamente as 30 vão responder, mas a gente vai ter um volume um pouco maior, porque ele é mais fácil, né? Ele é mais rápido, não tem todo aquele tempo de parar e responder as perguntas, mas eu concordo bastante contigo, sim. Boa. Guilherme, estava com a mão levantada também. Sim. Primeiro, parabenizar, né? Assim, eu e a Grazi, a gente é amigo, a gente trabalhou junto. Então, além de parabenizar pelo conteúdo, eu queria, né, dizer que estou bastante orgulhoso pela amiga. Mas, assim, Grazi, queria mais fazer uma provocação mesmo, né? A gente até tinha falado sobre isso aí durante a semana. Tu citou ali um exemplo, né, dessa parte do pós-teste, quando, assim, beleza, a gente consegue captar os resultados, e a gente tem esse momento em que a gente tem que, de alguma maneira, viabilizar a execução desses problemas que foram identificados no teste, né? E aí a gente sabe que nem sempre é muito simples, né? Porque, enfim, tem clientes que são muito abertos à pesquisa, que são enfim, que apoiam que isso seja implementado, mas tem alguns clientes que acham que, mesmo com o resultado em si, eles ficam, né, meio presos ali aquilo, pensam, putz, mas eu não quero, assim, os clientes falaram que é isso aí, mas eu não quero isso. Então, queria saber de ti também, trazer um pouco essa discussão para o pessoal, assim, de dicas para esse momento, né, em que o teste já foi feito, o resultado já apontou para melhorias, enfim, mas que, eventualmente, alguém bloqueie a execução dessas melhorias por aquela questão de teimosia de cliente mesmo, por hierarquias, enfim. Então, queria, né, trazer isso, ver também o que tu acha, enfim, também saber do pessoal, assim, para abrir a discussão mesmo.
Sim, esse ponto acontece bastante. Muitas vezes a gente precisa lutar ali para, né? Porque a pessoa de produto tem que estar junto com o designer para poder, né, ter essa visão de negócio. Mas eu acho que um ponto legal para ter esse argumento também é pensar na funcionalidade principal, né? Do aplicativo, enfim, do nosso produto, né? Do que a gente tem hoje em mãos. Então, por exemplo, pegar um fluxo de compra que a gente sabe que vai impactar o cliente de alguma forma, vai pegar no bolso, né? Então a gente vai conseguir ter informação, vai ter dado qualitativo, vai ter dado quantitativo, vai dizer, sei lá, de 6 pessoas, 4 não conseguiram finalizar o fluxo de checkout porque tem isso que a gente precisa melhorar. E aí vai impactar no seu produto, não vai conseguir vender, e aí a gente vai conseguir ter um pouco mais de argumento nesse sentido. Mas eu acho que é sempre olhando, né, para essa funcionalidade principal, e enfim, o que vai impactar, o que pode pesar de alguma forma no bolso, ou enfim, em avaliações negativas, talvez, né? Então, tem que sempre ter uma troca, né? Então, o cliente precisa também olhar para isso, entender por que ele vai, né, gastar um pouco mais de tempo, de design, de desenvolvimento, mas é uma luta constante. Inclusive, se alguém tiver outras dicas, eu aceito, porque a gente passa por isso bastante, assim, ter que defender, né? Então, se alguém tiver alguma outra ideia, também eu super aceito, assim, porque toda ajuda é muito bem-vinda, né? Para a gente sempre defender. Assim, como eu já, no caso, ouvi muita gente falar que o design tem que saber muito sobre negócio, né? Só porque quando você coloca dinheiro no meio, aí é que você consegue conversar. Então, quando você consegue falar que algo você vai pagar mais por você não fazer, às vezes se torna uma forma de você conversar muito melhor. Ou você vai, no caso, ganhar, no caso, muito mais dinheiro, ou o tempo, no caso da pessoa, vai poder, no caso, fazer várias outras coisas que vai gerar mais dinheiro. Então, quando você coloca que quer dinheiro no meio, mais lucro, isso já, no caso, pô, diminui muito, né, esses atritos. Mas o co-design precisa, no caso, aprender a ter isso, né, muito bem refinado. E isso se chama negociação, né, mesmo, né? Tem que saber como negociar. Massa. A Shirley está com a mão levantada. Shirley Santos. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Não liguei a câmera porque a internet está péssima, tá? Eu queria saber, assim, uma coisa que eu tenho pesquisado, enfim, não entendi 100%, estou começando agora as pesquisas aí de research. Eu queria saber se alguém já teve alguma experiência aí com o Atomic Research, como foi, queria saber um pouco mais, assim, quais aprendizados rolaram. E parabenizar aí a nossa amiga aí pela apresentação. Obrigada, trouxe bastante informações bacanas. É você, no meu caderno. Obrigada. Para pesquisar. É isso. Eu não conheço, mas eu fiquei bastante curioso, na verdade. Eu não sei se alguém tem experiência, mas me chamou bastante atenção, assim, não sei. Se alguém tiver uma experiência. Tema para o Timebot. Porque, pelo que eu entendi, pelo que eu ouvi falar sobre a forma de organizar, né? Eu acho que o nome, perdão, que apresentou. Ela apresentou algumas formas ali de organização, mas é sobre você... Eu não sei explicar muito bem, gente, porque eu também estou aprendendo. Talvez seja mais interessante vocês jogarem aí no Google, Atomic Research. Mas pelo que eu entendo, é sobre você organizar de maneira, assim, um pouco mais organizada. Organizada é ótimo. Está com obra aqui. Organizar de uma maneira, através de átomos. É muito essa proposta de atomizar o que você obtém de pesquisa, tanto em testes de usabilidade, tanto em outras coisas, de maneira em que você separa o que é dado de fato, o que é insight, enfim, e aí depois você consegue tirar dali, tanto para localizar as informações é mais fácil, como também para você cruzar dados. E aí é muito sobre isso. Poucas pessoas, assim, até hoje eu não conheço ninguém que tenha
tinha testado. Eu joguei aqui para rodo também, para saber. Ah, fiquei curiosa também, não conhecia. Se alguém tiver algum link, eu quero ler depois, fiquei curiosa. Mas, Vou mandar aqui o que é então. Manda ali. o Darcilei estava com a mão levantada. Ah, legal. Primeiramente, parabéns, Grazi, foi muito bom. Até uma dúvida um pouquinho parecida com a do Guilherme, que já aconteceu, inclusive, comigo. Às vezes você está num projeto e você tem poucas pessoas para entrevistar, ou normalmente é o que está passando essa semana comigo, né? Eu estou tentando recrutar algumas pessoas e está bem difícil. E às vezes demora longas semanas aí, longos dias e uma semana para conseguir. E alguns pontos a gente consegue entrevistar, né, algumas pessoas, mas aí você vai apresentar o protótipo para essa pessoa, e vamos falar assim, logo na primeira pessoa que você entrevista, que você apresenta o teste para ela, o protótipo, ela mostra um erro gravíssimo, assim, para você. E aí fica eu fico bem na dúvida, assim, se eu deixo o protótipo do jeito que está, prossigo com ele até finalização com todos os outros entrevistados, ou se eu posso mudar isso, né, porque é uma forma também de mitigar logo no início ali os problemas e tudo mais, e não ter que passar por um longo processo de depois ter que validar com outros usuários, porque sendo que eu já vi o risco ali logo na primeira pessoa, né, então eu poderia já melhorar esse protótipo para testar, né, e validar essa solução ali que eu fiz. Aí fica essa dúvida, assim, o que para você é melhor, né, de boa prática? Fazer com todo mundo primeiro e depois chamar mais pessoas para depois que você fazer a iteração, ou logo no início você já mitigar e trocando algumas coisas e aí validando com as próximas? Tá, na dúvida, nesse caso é um problema específico de usabilidade ou é um erro de desenvolvimento? O que é, exatamente? Porque às vezes também é importante ter pelo menos 2 ou 3 amostras, que pode ser uma impressão, né? Pode ser uma opinião da pessoa. Então, por isso eu queria entender se seria um erro no desenvolvimento, no funcionamento, tipo, não tá fechando a compra, por exemplo. Aí sim, realmente, né, tem que olhar para ver o que tem por trás disso, mas se é uma impressão da pessoa. Porque se for uma impressão dela, né, nesse primeiro momento, acho que é válido, pelo menos, testar com 2 ou 3 pessoas para ter alguma opinião sobre isso, mas se for, de fato, um erro, né, tipo, um problema, sei lá, de back-end que não está funcionando de fato, aí não faz sentido seguir, né, com os testes, porque você não vai conseguir aproveitar também o tempo daquelas pessoas, enfim. Então, é sempre importante ter bastante conhecimento, né, do produto que a gente vai testar, para poder entender, né, se é um erro, né, um erro de desenvolvimento, ou tem alguma coisa que não está funcionando mesmo, ou se é, né, só uma opinião da pessoa que a gente não observou muito bem, assim. Então, se quiser me contar um pouquinho mais, acho que a gente consegue fechar a resposta direitinho, assim. Não, mas acho que já validou bastante, assim, o que eu estava pensando. Porque realmente, né, se for um erro de usabilidade, é claro que você já pode fazer ajustar ali para as próximas, né? Agora, se for algo que é percebido pela pessoa, e aí você pensa se para as próximas seria percebido também, aí talvez é interessante testar com mais uma para depois e passar para a próxima. Até para ver se os problemas vão ser os mesmos, né? Porque pode ser que naquele mesmo fluxo ele tenha, sei lá, 2 ou 3 problemas diferentes que pessoas diferentes vão identificar, né? Então, saber bem do produto, acho que é bem importante também. Sim, entendi. Gente, desculpa, tem mais uma pergunta. E também, o que você faz quando tem clientes também que vão participar das entrevistas, né? No caso, seria o contratante, né? E como que você lida com isso? Porque é muito chato, né? Sim, minha vida. Então, em primeiro lugar é preparar a equipe que vai participar, né? Então, se é a pessoa de produto, enfim, nós estamos próximo do cliente, de preparar quem vai participar, só para colocação, como que vai ser a organização, né? E saber que pode ser que o cliente tenha algum ponto sobre isso, mas o que eu faço normalmente para evitar que o cliente, sei lá, saia enlouquecido? Porque se o cliente participa junto, gera às vezes uma ansiedade, né? Pode ser que seja positivo, mas pode ser negativo porque o cliente ele tá vendo, né? Que não tá fechando a compra ali, que não tá acontecendo, então ele começa a dizer, urgente, vamos fazer. E aí tem que argumentar que precisa testar com outras pessoas.
Então, tem que ter bastante paciência e estar ciente desses riscos. Ou pode ser também que seja um cliente super colaborativo, que é uma pessoa que já está mais acostumada com o processo, que vê valor, né, nesses encontrinhos de problemas, assim. Mas é sempre importante que a equipe que vai fazer a moderação, né, que vai estar junto com o cliente, esteja preparada, né, para considerar, tipo, tá, beleza, temos esse problema, vamos organizar aqui o cliente, ou, né, que a pessoa seja mais prestativa, assim, compreensiva nesse sentido, mas pode acontecer. Acontece muitas vezes que o cliente entra em desespero, tipo, gente, meu Deus, tem que resolver para amanhã, e aí só testou com uma pessoa, ele diz, calma, gente, tem que testar mais um pouco, assim. Então, quando envolve cliente, é bem possível de acontecer, assim. Então, manter a calma. E fora que projeto assim, você tem que primeiro testar com no caso, sua equipe, né? Antes de passar pro teste mesmo que você, no caso, vai fazer. Só porque aí você já vê muito, no caso, errinho, que são, no caso, os erros de execução, né? E quando você já chega lá e você vê, puta merda, no caso, esquecemos de trocar cor, no caso, de um botão. Ah, pô, esse, no caso, o botão deveria funcionar e não tá. Então, você primeiro testa com sua, no caso, equipe, para depois lançar para fora, né? Só para pegar esses erros, não é isso também? Sim, sim. Boa. Kelvin, estava com a mão levantada aí. Olá, boa noite a todas e todos. Prazer, todo mundo. Graças, parabéns pela fala, da objetividade, foi muito legal, muito bacana. Eu queria compartilhar essa experiência também com vocês de testes de usabilidade, no sentido de que houve um comentário da Ana Paloma, se eu não me engano, falando sobre LGPD e utilizando esse aspecto moderado quando a gente utilizar o Google Meet, o Microsoft Teams, essas plataformas, para a gente conduzir esses testes, né? Opa, tudo bem, o que a gente vai fazer agora é um teste de usabilidade, né? Tentar fazer o máximo de conforto para que essa pessoa usuária fique tranquila e focada no produto, no desenho da interface, não nos erros dela. E como é que a gente poderia lidar? A pergunta vai nesse sentido, né? Que eu vi ali o termo LGPD e estou estudando isso paralelamente também. E de que maneira a gente poderia, como boa prática, validar esse tipo de abordagem também como um bom mecanismo de usabilidade, de fazer testes de usabilidade, né? Eu tenho que ter um formulário, eu tenho que encaminhar isso para a pessoa, ela tem que me devolver, eu posso fazer isso retroativo, né? E pegar depois esse termo de autorização. De que maneira a gente poderia conduzir para ter uma prática mais condizente com esse cenário, né? Tá, normalmente a gente tem esse termo, né, de aceite, ou enfim, de utilização, porque, por exemplo, no caso remoto, a gente vai pedir para gravar, né, então a gente tem que garantir que essa pessoa esteja ok, que a gente vai gravar e que a gente, sei lá, algumas pessoas da empresa que está coletando aquelas informações possam assistir, né, aquela entrevista, enfim, para a gente ter isso, mas é importante ter isso registrado e ter essa assinatura, né, ter esse termo que a pessoa aceitou participar, e aí pode colocar lá que ela vai receber uma bonificação para isso, detalhar um pouquinho melhor, mas é importante ter esse registro, né, assim como, sei lá, a gente vai gravar uma reunião, a gente fala, né, por boas práticas, tudo bem se eu gravar aqui, né, introduzindo, só para ter, né, isso alinhado com a pessoa, para ela não se sentir desconfortável depois que a gente estiver utilizando alguma informação, enfim, e, por exemplo, ter também em mente de não compartilhar, sei lá, às vezes a gente está entre fornecedores trabalhando em projetos, e aí uma empresa, né, fez o teste de habilidade, tem as informações, ela não pode compartilhar com outro, né, aquele vídeo, enfim. Então, ter um pouquinho desse cuidado, porque realmente, né, agora a gente não consegue ter a pessoa ali, né, na nossa frente, no mesmo ambiente, mas é importante ter esse registro por segurança também, né, para que ela se sinta à vontade, assim, então, um pouquinho disso. Bacana. E só mais um ponto, obrigado, reforçando a fala do Éder também sobre essa questão de negócios e de como a gente precisa, sim, internalizar isso como uma prática de design também, né, para muito além das questões técnicas, para muito além das questões visuais, para muito além da questão de pesquisa e tudo mais. Acho que esse entendimento de negócios é a palavra-chave para que a gente entenda pessoas, a gente está lidando com pessoas, mas principalmente pessoas que estão coordenando produtos e que têm prazos e têm metas e têm coisas, ansiedade e tem coisas também a cumprir e de que maneira a gente pode barganhar também com essas outras pessoas, né, porque mostrar os dados, olha, economizar tempo, né, agora
pode parecer que demande muito tempo um teste de usabilidade, uma etapa de pesquisa e fazer tudo isso. Mas isso vai economizar tempo, e tempo é dinheiro, e sim, a gente precisa falar de dinheiro. E chegar nessas pessoas com essa linguagem um pouco mais assertiva, né? De falar, olha, vocês vão economizar dinheiro se a gente fizer dessa forma, mas aí deixa a decisão para a pessoa, né? O PM, PO, e vai falar assim, olha, então realmente agora eu consigo entender a dinâmica do processo e talvez assim eu consiga me convencer de que dá para continuar nesse processo aí. É isso, só queria reforçar também esse da galera. E até para complementar esse ponto, assim, do lado do cliente, eu vejo que gera muita segurança, né? Quando a pessoa lá, a designer, vai lá e fala, explica o porquê, né? Tem todo o embasamento por trás, e aí pontua, né? Tipo, a pessoa aqui vai converter muito mais, tem estudo não sei o quê, tem assim, né? E aí o cliente vai, pois é, e aí vai se convencendo, e aí a gente consegue embasar muito mais, né? Então, acho que isso é bem importante mesmo. Então, sempre vejo essas duas coisas andando muito juntas, assim, acho que é bem importante essa fala. Massa. A gente pode ir para a última pergunta do José Luiz, tá ali com a mão levantada ali, já estamos passando 10 minutinhos da nossa meta, que era 8 horas. Grazi, muito obrigado. Foi muito esclarecedora a palestra. A minha pergunta é sobre usabilidade, os testes, se é melhor, ou, no mundo ideal, fazer os testes de usabilidade com um protótipo de baixa, ou o mercado comumente usa o de alta fidelidade e era isso? Tá. Aqui nesse caso do que a gente estava conversando, a gente estava falando do protótipo em alta, já porque a gente está testando uma solução quase que pronta, ou uma solução pronta, né? Então, por exemplo, tá lá o site funcionando, ou o app na loja, então funciona muito melhor nesse sentido, porque de baixa fidelidade ele vai nos dar informações, mas ele vai nos dar informações para o desenvolvimento, né? Então, ele não vai dar informação 100% lá para o produto final. Então, nesse caso aqui, a recomendação é que a gente faça com um protótipo bem encaminhado para o final, ou com um produto finalizado, para a gente ter esses insumos, né? Para poder chegar cada vez mais próximo do produto final. E, José, eu vou ficar esperando teu artigo de publicidade lá, que eu gravei aqui, eu vou ficar aguardando o artigo no Medium, que eu quero muito saber. Vou ficar cobrando no Telegram todo dia agora. Agora.